Boa noite, Farmas. Até que enfim consegui. Estou enfrentando um probleminha aqui. Tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo direitinho? Estão me vendo direitinho? Fala para mim aí como é que tá aí para vocês. Boa noite, Farmas. Vamos chegando, vamos chegando. Deixa eu avisar os grupos que nós estamos ao vivo. Prontinho. Não, então tá bom. Então, já que vocês estão me enxergando, estão me vendo direitinho, estão me ouvindo, então é isso. Tive que improvisar uma luz aqui, se der uma sombra, vocês não ligam não, tá, gente? Eu vi que eu tava sem luz aqui. E aí, Farmas, falem para mim de onde que vocês são. Eu sou de Igarapé, Minas Gerais. Sou natural de Belo Horizonte, mas eu moro em Igarapé, Minas Gerais, que é a região metropolitana aqui de Belo Horizonte. Vocês estão me assistindo de onde? De qual estado que vocês são? Vocês são farmacêuticos mesmo? São estudantes de farmácia? São farmacêuticos há quanto tempo? Eu vou falar para vocês aqui todo o tempo que eu tenho, mas só para saber mais de vocês, para saber como que eu explico isso, como que eu vou falar isso com vocês. Paraná, São Paulo. Waldney perguntou sobre a programação ainda. Então, Waldney, eu sempre faço, eu sempre faço a semana da autoridade farmacêutica. Normalmente eu faço uma semana, né, de conteúdo. Então, eu começo normalmente na segunda, finalizo na sexta ou no sábado, dependendo da quantidade de conteúdo que tem. E qual que é a minha intenção com essa aula de hoje? Né? Eu vou falar hoje sobre todos os tópicos que eu falaria na Semana da Autoridade Farmacêutica normalmente, como uma forma de resumo. Então, assim, a aula hoje vai ser grande, mas para não ficar cansativo. Eu achei que ficou bem cansativo a última aula que eu fiz, a última semana da autoridade farmacêutica, e eu achei que muito farma também achou, né? Porque a gente fica cansado de chega do serviço aí todo dia, né? E vem assistir live, às vezes realmente é chato. Então, eu vou tentar fazer essa aula de hoje, tentar explicar tudo para vocês do que é a semana da autoridade farmacêutica, que foi, né? Eu vou explicar como que eu montei, por que eu montei ela. Mas a intenção é que eu explique basicamente tudo hoje. E aí, se vocês quiserem uma aula amanhã, por exemplo, para explicar sobre um determinado assunto, um assunto mais específico, eu falo para vocês, tá? Se a gente vai fazer ou não, né? Às vezes eu consigo explicar hoje mesmo esse assunto mais específico, entendeu? Deixa eu avisar aqui o pessoal do Telegram, rapidinho. Gente, quem não entrou no Telegram, tem o link aqui embaixo, tá? Quem não se inscreveu aqui no canal também, tem o link aqui embaixo. Então, o link não, aquele negocinho do inscrever-se, né? Aquele botãozinho. Cliquem lá para ajudar a crescerem o canal, né? Estou tentando criar esse canal aí de saúde, suplementação, e aí às vezes toco em alguns assuntos que são mais, que estão, né, que estão no auge, que são mais polêmicos. Quem entrou no meu canal aí viu que tem o vídeo da nova cepa, né? Que agora que estão começando a falar que descobriram essa nova cepa, sendo que estou falando dela há um tempão já, que é essa AP1, né? E eu gravei o vídeo falando sobre ela, inclusive sobre os sintomas dela, e acabou que foi justamente essa que eu peguei, bem na penúltima semana da autoridade farmacêutica. Mas então é isso. Deixa eu ver aqui, pessoal. Farmacêutico, Valdinei está formando agora, Salvador, Bahia, Santa Catarina.
Minas, Araçuaí. Já toquei em Araçuaí, viu? É Tarik ou Tarik? Eu já toquei em Araçuaí. Eu tocava na banda municipal, toquei em Araçuaí algumas vezes. Então, gente, é o seguinte, qual que é a intenção dessa aula, dessa semana da autoridade farmacêutica, né? Quem chegou aqui viu qual que foi o anúncio que eu coloquei, né? Falando sobre farmacêutico multipotencial, porque esse foi um termo que eu não vou falar que eu criei, porque as duas palavras já eram criadas, né? Tanto farmacêutico como multipotencial, mas eu nunca tinha visto essas duas palavras juntas, farmacêutico e multipotencial junto. O que é uma pessoa multipotencial? É uma pessoa que ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Né? Como assim várias coisas ao mesmo tempo? Pato, né? O pessoal chama de pato. Que nada, anda e voa, mas não faz as três coisas direito. Todo mundo fala que isso é uma pessoa que é pato. Só que a pessoa multipotencial, ela é uma pessoa que, além dessas funções dela, além dela fazer várias coisas, ela domina o planejamento. Então, ela consegue sim fazer essas coisas, né? O nadar, o andar e o voar de maneiras certas, né? Ou seja, você consegue aprender um básico que você consegue utilizar e aquele básico você consegue se manter naquilo, né? Você não é um expert, mas você também não é um dos piores naquilo ali. Então, eu falo que o farmacêutico ele é multipotencial. Não falo que existem farmacêuticos multipotenciais. Por que eu falo que o farmacêutico é multipotencial? Porque olha a quantidade de coisas que a gente estuda na faculdade, certo? A gente vê físico-química, a gente vê análise instrumental, a gente vê inglês, a gente vê, né? A gente vê muita coisa nas matérias dentro da faculdade, e isso deixa a gente com um conhecimento muito grande, muito vasto das coisas, e ao mesmo tempo é um conhecimento pequeno, né? O que você aprende na faculdade, você não consegue nem na drogaria, você não consegue chegar e mandar ver e falar isso que eu vim fazer aqui. Quando a gente se adapta nisso, né? Quando a gente se torna multipotencial, a gente pega uma característica muito forte de se adaptar muito fácil às coisas que acontecem com a gente. Então, eu, como farmacêutica, eu sou formada desde 2012. Desde quando eu formei, eu trabalho em farmácia. Eu trabalhei em farmácia até 2018. E 2019 para cá, até 2017, 2018 para cá, eu tive meu consultório. E eu só parei com meu consultório agora, na pandemia, porque eu resolvi ficar em casa com as minhas filhas. Então, assim, eu, sendo farmacêutica, todos os cargos que eu peguei em farmácia, eu sempre chegava à gerência. Então, eu sempre teve a última drogaria que eu trabalhei, por exemplo, eu fiquei 3 meses na farmácia, no 4º mês eu já era gerente farmacêutica. E isso por quê? Porque eu adaptava muito rápido, eu não tinha parado para pensar nisso, né? Então, que eu fui pensar nisso agora, depois que eu tive meu consultório, depois que entrou a pandemia, né? Eu vou explicar direitinho para vocês, mas basicamente hoje eu tenho 5 funções, e vamos dizer 5 funções e um bônus, né? Que eu falo. Eu tenho meu consultório, que na verdade que eu não atendo mais todos os dias lá, né? Eu tenho meu consultório, eu dou mentoria para farmacêuticos e para drogarias. Eu vendo o curso Fraternidade Farmacêutica. Fraternidade Farmacêutica, ela é hoje... eu não consigo achar hoje um lugar que tenha mais conteúdo do que a Fraternidade. E eu sou perita judicial. Perita judicial e assistente técnica, né? Que é a mesma coisa, porém diferente. Iguais, porém diferentes. E assim, eu faço essas várias coisas porque eu entendi que, como farmacêutico, a gente não precisa ficar quieto num lugar só, né? Se você tem um pensamento que você quer, como que você se vê daqui 5 anos? Ah, eu me vejo dono da minha farmácia. Tá, mas o que você está fazendo para mudar isso? Sabe, eu estou juntando dinheiro. Não, só juntar dinheiro não funciona. Porque se eu parar para pensar que todo o conhecimento, que se você tiver todo o conhecimento que você adquirir, e toda a experiência que você adquirir, chegar lá na frente, se não tiver dinheiro, você consegue pegar um empréstimo, né? Compensa? Não compensa, mas vocês entenderam. O juntar o dinheiro é o de menos para montar uma farmácia, entendeu? Então, quando você pensa lá na frente, o que você quer para sua vida, você tem que começar a mudar agora. E eu falo isso porque eu faço essas 5 coisas hoje, porque, hora nenhuma, eu parei de pensar, falei assim, mas não vai dar certo para farmacêutico isso.
sabe? A gente tem um negócio muito ruim de falar o tempo todo que a nossa profissão é desvalorizada. E aí, nisso, justamente essa parte, né, de falar que é desvalorizada, é que a gente se desvaloriza, sabe? A gente não presta atenção no que a gente está fazendo. Então, a gente fala muito isso, a gente pega muito essa parte de falar que farmacêutico é ruim. Gente, eu particularmente, eu criei a Semana da Autoridade Farmacêutica porque eu vi as pessoas falando isso nos grupos farmacêuticos, né? Um estudante chegava e falava assim, eu estou começando agora, qual conselho que vocês me dão? Aí um monte de gente lá e falava assim, sai, né? Para de estudar, não continua, não compensa. Tanta coisa que a pessoa ficava até desanimada. E eu ficava muito triste quando eu via isso, porque eu falei, gente, eu sei, né? Eu sei que não é total, né? Todo mundo que passa por isso. Eu já passei por muito perrengue como farmacêutica, só que em momento algum eu deixei me desvalorizarem, sabe? Mas eu preciso desse emprego. Não existia isso para mim. Tipo assim, eu sei que eu preciso do emprego, mas a pessoa vai me ouvir, sabe? Então, nós, como farmacêuticos, a gente precisa ter essa firmeza maior para a gente conseguir ter essa base, né? E aí, por que eu falo do farmacêutico multipotencial? A gente consegue aprender muita coisa com um tempo muito curto, porque a gente está na farmácia, a gente consegue entender o medicamento muito mais rápido, né? A gente chega um medicamento novo, você consegue lembrar dele, você consegue lembrar o que ele faz, qual a função dele, qual é o genérico dele, né? O princípio ativo dele, qual a interação que ele faz, a gente consegue lembrar isso tudo. Então, trabalhando esse conhecimento que a gente tem de medicamento, a gente consegue pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Por isso que eu falo que o farmacêutico é multipotencial. Quando a pessoa chega na farmácia, a primeira coisa que você já processa na sua cabeça, o que você vai perguntar, e você nem percebe. Você vai perguntar o nome, você vai perguntar o que ela precisa, o que ela está sentindo, né? Começou quando, toma qual remédio, e sabe, a gente mistura as coisas sem a gente nem perceber. Então, todo farmacêutico, para mim, é multipotencial. Então, é o seguinte, essa semana da autoridade farmacêutica eu criei porque eu vi essa tristeza na profissão, sabe? Essa coisa ruim na profissão, que eu sou apaixonada, tudo que eu faço hoje, as 5 funções que eu trabalho hoje, porque eu sou farmacêutica, né? Mas não necessariamente a pessoa precisa ser farmacêutico em algumas delas na mentoria, por exemplo. Então, eu não precisaria isso. Então, eu vou... Camila, eu vou abrir as dúvidas no finalzinho, mas eu vou responder a sua, tá? Pode deixar aí que eu vou achar a sua. Mas eu vou responder, eu ia falar isso agora. Eu vou responder todas as dúvidas, inclusive vocês podem anotar, podem ir já mandando aqui se vocês quiserem, tá? Eu vou responder as dúvidas, porque se eu perder o raciocínio, gente, eu tenho déficit de atenção. Se eu perder o raciocínio aqui, eu não consigo mais falar de nada que eu programei para falar com vocês, porque eu falo muito. Tá? Então, eu falo muito, então se eu não pegar aqui o que eu escrevi para falar com vocês, eu vou explicar muita coisa e vocês vão acabar saindo aqui sem saber o que eu quero que vocês saibam, né? E como que aconteceu isso? Todo mundo fala essa teoria do pato, né? Que o pato, ele nada, ele voa, ele anda, mas nenhum desses ele faz bem feito. Tudo bem, eu concordo. Só que se você joga um pato na água, ele nada, certo? Ele não morre afogado. Se você joga um pato do alto, ele voa, ele não vai cair e espatifar no chão, certo? Então, ele se vira nessas coisas. Quando eu comecei a trabalhar com farmacêutica, uma das primeiras coisas que eu fiz e que eu vi que quase ninguém fazia, principalmente farmacêuticos, foi justamente pegar o que tinha de errado na drogaria e tentar mudar. E como que eu fazia isso? A maioria das drogarias tinha uma deficiência muito grande, tanto em liderança, porque eu sempre peguei gerentes ruins, péssimos gerentes, então sempre tinha um problema em liderança, ou no marketing, ou nos dois. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma pós-gestão de pessoas. E por que eu falo da fraternidade hoje, do curso da fraternidade, né, que eu faço, que eu dou? A fraternidade, ela é uma junção das coisas que eu fiz nesses anos, só que eu coloco só as coisas que funcionaram. Então, por exemplo, eu não falo, por exemplo, para a pessoa fazer uma pós-gestão de pessoas se ela quer ser gerente. Não precisa disso. Porque eu fiz a minha pós e eu achei que foi desperdiçada. Então, eu queria que vocês ela já me tirou o foco. Vocês pararam para pensar nessa parte, qual é o déficit de onde vocês trabalham, o que está faltando onde vocês trabalham.
Então, quando eu entrei na farmácia, a primeira farmácia que eu trabalhei, e tinha uma deficiência muito grande com liderança. A gerente era horrível, humilhava o funcionário e mandava o funcionário embora do nada, né? E aí a segunda drogaria que eu entrei também, a gerente era horrível, muita gente passa vergonha, e eu não conseguia aceitar isso. Por mais que as pessoas falavam assim, ah, não, Luciano, mas você tem que engolir um sapo aqui, um sapo ali quando você quer trabalhar com os outros. E eu falo, não, eu não vou fazer isso. Se eu tiver que trabalhar em vários lugares, eu vou trabalhar em vários lugares, mas eu não vou ficar no lugar engolindo sapo. Então, eu sempre coloquei muito isso na frente, né? Eu já chegava no dono da farmácia e falava assim, olha, eu não aceito receber menos do que o piso porque eu faço isso, isso e isso, né? Eu não aceito receber menos do que tal coisa porque eu faço isso, isso e isso. Então, eu sempre cheguei me impondo mesmo, né? Ainda tô que eu fiquei um bom tempo aí desempregada, mas nunca sem fazer minhas coisas. Então, quando eu descobria essa deficiência na farmácia, a farmácia melhorava muito. Então, por isso que eu sempre fui de farmacêutica gerente, porque eu agia como gerente mesmo não sendo gerente, entende? Então, acho que o dono pensava assim, bom, eu tô pagando farmacêutica e gerente, vou pagar só um que, né, eu pago, dava um auxílio, né, passava um aumento para mim, mas nada que fosse, né, como um outro salário, e eu sempre trabalharia daquele jeito, independente se ele me aumentasse o salário ou não. E isso sempre fez muita diferença no meu trabalho. Eu sempre cheguei lá para falar assim: olha, eu só aceito receber o piso, justamente por isso. Porque eu chegava na drogaria, identificava problemas, e não é identificar problemas, gente, não é porque eu sou especialista em marketing, não é porque eu sou especialista em não sei o quê. Eu não sou especialista nessas coisas. Só que eu estudava o básico. Então, assim, qual que é o básico para uma farmácia se manter bem no seu faturamento? Ah, você tem que fazer assim, assim, assim com marketing, assim, assim, assim com o cliente. Pronto. Era isso que eu fazia. Eu pegava e trabalhava isso, e aí, quando eu fazia essas coisas, a farmácia melhorava o faturamento, o dono falava assim, uai, isso é legal, hein? Vamos seguir aí o que a Luciana fala para a gente conseguir melhorar sempre o faturamento. Então, quando eu cheguei na última drogaria que eu trabalhei, que eu não sabia, lógico, que seria a última, mas quando eu cheguei nessa drogaria, eu já cheguei falando com ele assim, olha, eu vou aumentar o seu faturamento, entendeu? Tem dono que ri, né, e fala assim, tá bom, tá bom. Só que eu dou telefone para ele, eu falo, liga na farmácia tal, entendeu? Pode falar, pode perguntar por que eu saí, porque eles vão falar justamente isso. Eu saí porque eu quis, porque eu não aceitava ficar em drogaria que eu tivesse que vender coisa errada, que eu tivesse que fazer as coisas da forma errada. Então, vender controlado sem receita, assim, gente, num plano exorbitante. Não estou falando coisa boba, não. Tipo assim, sobrou um antibiótico de uma receita, uma pessoa, né? Nessas coisas que toda drogaria faz uma coisinha errada, uma coisinha ou outra errada. Mas eu nunca aceitei coisas absurdas, né? De vender, de ter caixas de medicamento controlado em drogaria. Nunca aceitei isso. De balconista vender controlado, principalmente tarja preta, eu nunca deixei. Então, eu sempre fui mais sabe, de colocar as pessoas no lugar e de me colocar no meu lugar. Então, é isso que eu sempre falei. Eu achei que achei que todo farmacêutico fosse assim, né? E aí que eu descobri que não era. Que eu descobri que todo mundo acha que é desvalorizado, que ninguém leva a sério nem nada. E eu não tinha isso, então, para mim, era uma coisa normal. E aí, eu trabalhando em drogaria, como eu percebi esses déficits, né, e fui tratando eles e fui melhorando eles, eu percebi que cada coisinha que eu fazia, cada coisa que eu melhorava, era uma coisa que eu podia ajudar em algum outro momento. Então, eu sempre fui pensando nisso, né? Eu trabalhava em farmácia, melhorava o marketing, mexia no layout da farmácia. Isso assim, gente, por quê? Eu trabalhei, de todas as drogarias que eu trabalhei, uma só que eu trabalhei, que não era drogaria de bairro, ou drogaria pequena, ou drogaria que você tem contato direto com o dono. Eu separo assim. Quando você trabalha na drogaria que você não conhece o dono, ou seja, numa, sei lá, droga raia, né, essas drogarias grandes, eu considero uma drogaria grande. Agora, quando você tem contato direto com o dono, você consegue falar com o dono, dar uma sugestão para o dono, aí eu considero uma drogaria pequena, né? Às vezes nem é pequena. Mas vocês entenderam. Então, assim, uma que eu trabalhei só que eu não tinha isso, eu fiquei 3 meses só lá, porque eu quase fiquei doida. E eu percebi que eu gostava de farmácia de bairro, drogaria de bairro. Por quê? Eu tinha ideias, assim, minha cabeça pipoca de ideias, eu tenho ideia o tempo todo.
E eu queria falar essas ideias. Eu falava assim, gente, que legal, poderia fazer não sei o que assim na farmácia. Aí a gerente da farmácia nem me ouvia, sabe? A que estava na farmácia maior. Então, eu percebi que eu preferi trabalhar na drogaria de bairro. Então, sempre que vinha uma ideia, eu falava com o dono, a gente mudava. Então, por exemplo, a última que eu trabalhei, eu sempre vou usar ela como exemplo, porque foi a que eu mais testei coisas, foi lá. Minhas teorias, todas eu testei lá. De marketing, de layout, de tudo. E aí, eu peguei e coloquei todos os pontos nisso, coloquei todos esses pontos aí na farmácia. Isso agora, tá, gente? Agora, depois que eu parei de trabalhar. Por quê? Porque quando eu peguei todos os pontos, eu falei assim, por que eu não monto uma mentoria para farmácia? Sabe? Por que eu não monto uma mentoria? E aí uma pessoa virou para mim e falou assim, você precisa montar uma mentoria, uma coisa que você é muito boa. Aí eu lembrei, eu falei, uai, mas eu fazia isso em farmácia, eu fazia aquilo em farmácia. Tem colega farmacêutico que me pergunta sobre isso, tem colega farmacêutico que me pergunta sobre aquilo. Então, tudo o que eu ia fazendo, sabe? Eu falei assim, gente, por que eu não ensino isso? Né? Por que eu não pego isso e coloco? Quando eu chegava nas farmácias para fazer mentoria, depois que né, de 2019 para cá, que foi eu fazendo mentoria, eu chegava em farmácia e falava assim, mas não é possível que vocês não fazem isso. Não é possível que vocês não tenham um WhatsApp do cliente, não é possível que vocês não tenham uma coisa, né, uma coisa boa, um Instagram, uma coisa assim, que está no auge, que funciona, que, sabe, uma coisa boba, mas que eu, como farmacêutica, às vezes nem precisaria ter toda a experiência que eu tive, mas eu peguei isso, né, e coloquei como uma coisa que me fizesse dar dinheiro, porque eu precisava de dinheiro. Então, o que eu tô querendo falar isso com vocês? Por que eu tô falando isso com vocês? Porque de uma coisa que eu fiz, de várias coisas que eu vim testando em farmácia, então, por exemplo, vocês hoje, depois de acabar a live, por exemplo, vocês querem montar uma mentoria de farmácia. Vocês querem trabalhar autônomo, por exemplo, de forma autônoma, e querem ser mentores de farmácia, consultores de marketing de farmácia, de drogaria. O que você vai começar fazendo? Você trabalha em drogaria hoje? Comece a testar na sua drogaria. Qual o melhor lugar que tem para testar? Onde você trabalha, onde você tem a sua farmácia, entende? Porque aí você vai testar aquilo, aumentou o faturamento? Ótimo, registra. Não aumentou o faturamento? Ótimo, você vai lembrar que aquilo ali não adianta nada. Para aquele local, você pode testar aquilo ali em outro lugar. Então, foi assim que eu fui testando. Não é à toa que hoje eu vendo a minha mentoria para farmácias e eu falo assim, a mentoria, ela aumenta o seu faturamento no primeiro mês que você usa ela. Ela aumenta 20% do seu faturamento no primeiro mês de uso. Ou seja, um mês que você faz tudo o que eu falo, seu faturamento vai aumentar em 20%. Então, assim, é uma coisa que vocês têm que ter essa noção de que pode acontecer. Entende? Quem é que ensina marketing para farmácia hoje? Ah, tem o instituto tal que ensina, tem o grupo tal que ensina. Cara, não precisa de um grupo tal, sabe? Pega você, que é farmacêutico, está desempregado, estuda marketing agora, adoidada essa semana, e monta a mentoria semana que vem. Porque falta marketing. E aí, sabe o que acontece? A drogaria, o dono da drogaria acha que não precisa. E aí, a hora que ele acha que ele não precisa, você chega lá e fala assim: você precisa, sabe por quê? Porque você pode fazer isso, isso e isso com o seu faturamento. Dono de farmácia, gente, brilha o olho é faturamento, não tem jeito, tá? Faturamento é lucro. Então, tudo que você achar em marketing, você pode chegar e montar uma mentoria. Lógico que você precisa de várias outras coisas, né? Para isso, lógico. Mas quem é como é que fala? Impulsivo, igual eu sou, né? Não vai deixar passar da semana que vem, eu tenho certeza disso. Então, assim, eu estou contando para vocês entenderem que é muito importante que vocês entendam as possibilidades que a gente tem de fazer e que vocês entendam as oportunidades. Por quê? Mais uma coisa que eu trabalho. Eu falei do bônus, né? Eu falei que eu trabalho com 5 coisas e eu tenho um bônus. Deixa eu esclarecer o que eu faço. Eu tenho um consultório farmacêutico que hoje eu atendo lá fisicamente uma vez na semana e faço consultas online, né? É uma coisa só. E faço consultas online. Eu faço mentoria para farmacêuticos. Ou seja, eu atendo o farmacêutico, eu falo com o farmacêutico, ele não sabe o que ele quer ser mentor. Ele quer ser mentor de drogaria. Ele quer ensinar marketing para drogaria. Eu faço uma mentoria com ele, individual, só eu e ele. Isso eu vendo essa mentoria. Eu dou mentoria de marketing para farmácias. Então, uma outra mentoria. Eu vou na drogaria, eu vejo tudo que está errado, eu vejo tudo o que eles fazem que está faltando, ou seja, eles não fazem, né? E coloco para eles e prometo aumentar o faturamento em 20% no primeiro mês. Eu tenho a fraternidade farmacêutica, que é onde eu junto tudo isso
e coloco os farmacêuticos para trabalharem assim. A única diferença é que a fraternidade não tem aula, não tem mentoria individual comigo, tá? A fraternidade não tem mentoria individual. Algumas turmas ganham, mas a fraternidade não tem. E eu sou perita judicial e assistente técnica. Então, essas 5 coisas que eu faço, eu vou dar mais detalhes, né, de como que isso acontece. Vou mostrar para vocês que não é tudo de uma vez, mas funciona, tá? E eu tenho o meu bônus, né, que eu falo que é um bônus, porque não é todo mês toda semana que eu vendo dele, que é o meu projeto de drogaria. Eu tenho um projeto de uma drogaria que tem um super marketing, que tem um atendimento absurdo domiciliar, um acompanhamento domiciliar também, acompanhamento de idoso, de criança, de gestante, que vem tudo bonitinho, tudo, né, encartilhado. E eu vendo esse projeto, a pessoa consegue montar uma drogaria completa, com uma super perfumaria, com muito medicamento, por 60 mil. E tem aí mais ou menos, né, o capital de giro vai variar aí, mas ela consegue montar a farmácia com 60 mil reais e tem esse projeto inteiro nas mãos de rede social, de como que faz o marketing, de tudo. E eu vendo esse projeto também, só que esse projeto é um bônus, eu não tenho ele como uma função, né? Porque não é um serviço que eu faço. Essa coisa já meio que já está pronta e eu só adapto para onde vai ficar a drogaria, um bairro, né? Se for um bairro nobre, se for um bairro mais pobre, se for um bairro. Então, esse projeto é um bônus. Eu tenho essas outras 5 funções que são as que eu atuo com mais frequência. Então, assim, o consultório, eu tenho o consultório, né? Vão fazer 4 anos que eu tenho um consultório. O consultório, eu sempre trabalhei com prescrição de suplemento, eu sou especialista em suplementação, então eu trabalho com essa especialidade. Hoje eu prescrevo somente suplementos, só para o pessoal vai lá só para ter a suplementação otimizada, porque a suplementação que eu prescrevo é a que a gente chama de otimizada, né, que eu acabei de falar, que é uma suplementação que é desenvolvida especificamente para cada tipo de pessoa, para cada tipo de doença. Para vocês terem ideia, eu tenho pacientes hipertensos que não têm pressão alta mais, que não precisam tomar medicamentos mais, que os médicos já tiraram. Eu tenho paciente diabético que não precisa tomar medicamento mais, que o médico tirou. Eu tenho paciente com fibromialgia que não sente dores mais, né? Não precisa tomar medicamento controlado mais. Tenho paciente com artrose que não tem dor. Eu tenho vários pacientes que eu tenho eu consigo essas coisas só com a suplementação. Então, eu montei um consultório aqui, né, na cidade de Igarapé, que é onde eu moro hoje. Ninguém me conhecia na época que eu abri. Então, o que fez eu conseguir esse consultório, conseguir esses pacientes, foi o marketing, né? Eu tinha que trabalhar o marketing, eu tinha que colocar o marketing, né, nessa como base, né? Então, eu decidi que eu ia montar o consultório, e aí depois, se vocês quiserem, eu explico como é que eu montei o consultório. Mas eu decidi montar o consultório e a partir do momento que eu decidi montar ele, eu falei, eu preciso de tantos clientes por dia, porque eu fiz um cálculo, né? Eu falei, olha, eu quero receber tanto por mês, para eu receber tanto por mês, eu preciso receber tantos clientes por dia. Então, por exemplo, era 5 clientes por dia, e aí foram 3. Amanhã tem que vir 7. Minha cabeça tá ruim, tá, gente? Nossa, Deus do céu. Essa Covid é terrível. Então, assim, se eu tinha que ter 5 clientes por dia, certo? E aí, hoje, vieram 3 clientes, amanhã eu tenho que atender 7 clientes, e aí eu trabalhava no marketing para isso. Eu criava uma promoção, eu criava uma coisa, nunca nada que me desse prejuízo. Eu tinha sempre a tabelinha que eu tinha lucro, prejuízo, e a média, assim, para usar em casos extremos. Então, eu comecei a trabalhar com esse consultório, e aí, depois que esse consultório já estava, né, já estava fluindo, eu estava atendendo bem o pessoal, eu pensei na mentoria. E por que isso? Não estava dando certo o consultório? Estava. Só que eu não consigo pensar numa coisa, ter uma ideia e não colocar ela em prática. Então, eu não coloquei a ideia da mentoria em prática com a intenção de que ela não funcionasse, obviamente, a intenção era que ela funcionasse, mas foi naquele assim, se der certo, entendeu? Vamos ver se isso aqui dá certo. Não é à toa que a primeira mentoria que eu fiz foi de graça. Eu cheguei na drogaria, que a pessoa já me conhecia, eu falei, olha, eu montei isso, isso e isso, e eu quero testar aqui. Posso? Pode. Então, fui lá e testei, entendeu? Lógico, com toda a carga que eu já vinha dos outros lugares. E eu sempre fui de fazer muito curso. Então, hoje, para mim, não faz diferença. Eu continuo fazendo muito curso, mas hoje não faz diferença para mim se tem certificado ou não, porque eu trabalho por conta própria. Então, hoje não faz diferença para mim se eu faço ele
se tem certificado ou não. Eu faço um monte de trem aí online, gratuito, principalmente, né? Eu faço muita coisa e não ligo se tem certificado, mas é por conhecimento mesmo. E eu sempre pude fazer muito curso, e antigamente eu pegava o certificado, obviamente. Então, eu chegava nos lugares, por exemplo, na farmácia. Eu chegava e falava assim, ok, eu montava minha pasta, eu tenho curso disso, eu tenho curso de layout, eu tenho um curso de vendas, eu tenho um curso de atendimento ao cliente, eu tenho um curso de atenção farmacêutica. Eu ia mostrando para eles os certificados que eu tinha, e eu precisava mostrar, obviamente, que funcionava aquilo. Então, foi aí que eu criei essa mentoria. Eu já tinha um consultório, eu criei a mentoria para drogarias. Dentro da mentoria para drogarias, a mentoria de marketing, que hoje ela já é montada, tá? Hoje eu tenho ela, eu tenho uma base, e aí toda vez que vem uma drogaria nova, eu adapto, né, para aquela drogaria, adapto para questão de concorrência, tudo que tem ao redor que é coisa que a gente mexe, né, que são números. Então, questão de concorrência, quantidade de habitantes, né, possíveis compradores, coisas assim, né? Eu adapto no que eu já tenho, na base que eu tenho. Então, a mentoria de drogaria já meio que é pronta, né? Se eu entro na drogaria hoje, eu já entro na drogaria, inclusive até quando eu não estou fazendo mentoria, eu entro na drogaria assim, já começo a falar assim, tem uma coisa ali que tá errada, outra coisa ali que falta tal coisa, tem uma coisa ali que tá de mais, outra tá de menos. Eu já vou bater no olho, já fico vendo as coisas erradas, e eu fico dando palpite, né? Eu dou palpite, inclusive, nas farmácias que eu não faço mentoria, fico falando assim, olha, eu sou farmacêutico e tal, se engana, explico, você podia mudar aquilo ali, que aquilo ali não tá, aquilo ali não chama muita atenção e tal, eu sempre faço isso nos lugares. E aí, dentro da mentoria de drogarias, eu encontrava muita dificuldade dos farmacêuticos fazerem o que eu falava para fazer. Então, eu falava assim, ó, o farmacêutico tem que ficar responsável por isso, isso e isso. E aí a pessoa falava assim, tá, mas eu não sei como é que faz isso. E aí eu criei uma mentoria para farmacêuticos, né? Toda pessoa que compra a mentoria de drogaria, ela ganha a mentoria de farmacêutico, né? Porque são diferentes, porque o farmacêutico, por exemplo, ele tem a formação inteira em suplementação, né? Que, no caso, assim, ó, a mentoria do farmacêutico, quem compra a mentoria da drogaria, ela ganha a mentoria do farmacêutico, e dentro da mentoria do farmacêutico tem a fraternidade, entendeu? Então, a fraternidade, ela é uma junção de tudo. Ela é uma junção de cursos. Lá dentro tem gestão de pessoas e liderança, atendimento farmacêutico, consultório farmacêutico. Agora eu vou colocar perito judicial, né? Porque agora eu estou chegando ao final de alguns cursos que eu fiz, que é uma coisa também que eu não achei, né? Lá dentro da fraternidade tem a formação completa em suplementação otimizada, ou seja, eu te ensino a tratar emagrecimento, eu te ensino a fazer emagrecimento, eu te ensino a fazer ganho de massa, coisas normais da estética. Lá dentro tem suplementação nutricional e alimentar. Então, a pessoa que compra a mentoria de drogaria, quem tem a drogaria, por exemplo, compra a mentoria de drogaria, ganha a mentoria de farmacêutico, e o farmacêutico ganha a fraternidade, né? E aí, dentro desse processo, eu já tinha criado essas duas coisas. A fraternidade eu criei justamente para isso, porque eu via que tinha farmacêutico que precisava muito saber dessas coisas. Então, por exemplo, todo mundo que trabalha em drogaria tem que ter um pouco de gestão de pessoas, tem que ter um pouco de marketing, tem que ter um pouco de atenção farmacêutica, um pouco não, né? Tem que ter muita atenção farmacêutica. E tem farmacêutico que não sabe prestar a atenção farmacêutica, acha que a atenção farmacêutica é só simplesmente virar para o paciente e falar assim, olha, seu João, esse medicamento aqui, ele age nos rins, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso não é atenção farmacêutica. A atenção farmacêutica, ela tem que ser muito eficaz. Ela tem que, o cliente tem que sair da farmácia com a sensação de que ele teve uma aula em medicação, entende? E, ao mesmo tempo, ele entendeu aquilo. Então, por exemplo, uma das coisas que eu sempre utilizei na atenção farmacêutica foi justamente essa linguagem, eu ia falar linguagem neutra, né? Mas não é mais a linguagem neutra que fala. Linguagem leiga, né? É uma linguagem mais leiga, é uma linguagem que a pessoa entende o que eu tô falando. Eu não explico para ela que o medicamento se liga no sítio tal, IAP 450, citocromo, não explico essas coisas para ele. Nunca fui de fazer isso. Eu sempre expliquei até para balconista. Quando é para balconista, eu explico assim também. Eu falo que o remédio, né? O remédio, ele vai ser contra o outro remédio. Então, isso é você adaptar a sua atenção farmacêutica, a sua assistência farmacêutica, tá? E aí, eu ensino na fraternidade todas essas partes. Por que eu ensino isso tudo? Porque você, sendo farmacêutico hoje,
Você não vai conseguir reconhecimento profissional e não vai conseguir ser uma autoridade se você não souber o básico disso. Se você não souber o básico de liderança, por que você precisa saber liderança? Porque você é farmacêutico, certo? Quem é responsável pelos medicamentos na farmácia? Você. Quem é o responsável técnico da farmácia? Você. Então, mesmo que você não seja gerente, você precisa saber lidar com os balconistas como se você fosse um gerente. Porque se você vê que tem um medicamento errado no armário, você precisa conversar. Você precisa falar com a pessoa. A pessoa escreveu uma coisa na receita errado, você precisa chamar a atenção daquela pessoa. A pessoa pegou uma receita com data vencida, você precisa chamar a atenção daquela pessoa. Então, você basicamente é um gerente. Você é um gerente de medicamentos, né? E você é autoridade em medicamentos. Então, se o farmacêutico de hoje não souber o básico dessas coisas, ele não consegue levar uma drogaria. Ele nunca vai conseguir reconhecimento profissional em drogaria se ele não for meio que um bombril ali dentro, entende? Não estou falando, gente, que nós, farmacêuticos, temos que nos matar de trabalhar. Não é isso, tá? Até porque quando a gente sabe trabalhar, a gente não se mata de trabalhar, a gente trabalha com as coisas certas. Só que o que eu falo? Você precisa saber o básico, por exemplo, você precisa, eu não sei se é a teoria de Pareto que fala que você precisa aprender 80 de 20, né? Eu não sei se é essa teoria, tá, gente? Eu tô falando aqui, mas eu acho que eu tô confundindo. Mas é como se fosse assim, você não precisa ser 100% em gestão de pessoas e liderança, sabe? Mas você precisa pegar aqueles 20 ali, aqueles 20% que é excepcional, que é o que vai fazer você conseguir falar com aquela pessoa. E os outros 80%, às vezes é só questão de saber falar, de te explicar como que se comunica, que é uma coisa que você com certeza você adapta com o tempo de trabalho. Então, você, como farmacêutico, por exemplo, sabe que você não pode sair falando palavrão, né? Ou você sabe que a sua comunicação precisa ser uma comunicação leve, né? Você vai conversar com a pessoa, você não vai dar gargalhada, você não vai ficar rindo no balcão horrores, contando piada, contando fofoca, né? Isso é uma coisa que todo mundo já sabe que não deve fazer. É uma questão de ética, né? Questão de lógica também. Então, essa questão dessa teoria de você aprender o básico de cada coisa, você precisa saber o básico de cada coisa para você conseguir aplicar aquele básico ali. Se você for se tornar um gerente de farmácia, aí sim, aí você você melhora a gestão de pessoas, você melhora a gestão de drogarias, inclusive esse tópico de gestão de drogarias, eu acabei colocando a fraternidade também. A fraternidade agora já tá com 7 cursos lá dentro, né? E aí eu falo isso com vocês, essa questão de aprender o básico para conseguir aplicar, porque realmente é o que funciona. Então, por exemplo, eu fiz a pós em gestão de pessoas. Por que eu não recomendo que os meus alunos façam a pós em gestão de pessoas ou qualquer pós